Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trago para vocês um porta-chinelos e novamente a gente começa com o molde. Eu peguei um chinelo aqui, número 3738, e vou posicionar em cima de uma folha de ofício simples. E eu vou colocar a caneta em pé, assim, colocando ela em pé, eu já crio uma bordinha em volta dela e faço isso em toda a volta do meu chinelo. Tiro o chinelo, acabou a participação dele. Agora eu vou pegar a minha régua e vou ao redor deste chinelo, eu vou fazer 1 centímetro a mais em todo ele, todo marcado aqui 1 centímetro à volta. Aí eu vou preenchendo ele então aqui, ou se quiserem recortar já direto em cima do pontilhado, fiquem à vontade. E aqui tá o nosso 37, 38, né? Na verdade, até 38. E aí, então, vocês vão recortar isso aqui. E aqui tá, então, o nosso molde, né? O nosso modelo pra gente poder fazer o porta-chinelo. Então, ele ficou de 37, 38. Aqui, nós vamos ter que fazer umas marcações. Nesta parte aqui, a gente faz aí uma marcação de 10 centímetros aqui assim. A gente faz, então, um risco aqui no 0 e aqui no 10. E esse aqui também serve pra gente colocar a tira. A gente vai colocar a tira, vai costurar ela aqui. Uma das alças vai aqui e a outra alça ali do outro lado, que é assim. E pra saber onde a gente coloca aqui, eu meço uns 5 centímetros ali, lá de cima do topo aqui, né? Eu meço uns 5 centímetros e coloco aqui. Então aqui eu faço a minha marcação, onde eu vou costurar, né, a minha tira ali. Então, o fole vai ser 11 por 10, a lateral do zíper, toda aquela parte que vem aqui por fora, ela vai ter 62 por 10, e a tira, que é essa tira que vem aqui, ela vai ter então 40 centímetros. Então, esse aqui fica sendo o molde que a gente vai trabalhar. Agora vamos então para os tecidos. Para esse projeto, então, nós vamos precisar de 2 tecidos iguais. Aqui eu estou utilizando o tricoline e ele mede aqui 32 por 16. Esse eu já risquei aqui o molde para mostrar para vocês, mas esse eu não risquei por quê? Porque ele tem que ser espelhado. Eu não posso botar o meu molde aqui e depois aqui igual. Eu tenho que virar ele, ou seja, aqui eu botei deste jeito e aqui eu tenho que botar deste jeito, para ele ficar espelhado ao contrário ali, para poder dar certo na hora da montagem. Então, os 2 tecidos já estão estruturados na manta acrílica comum, então são essas 2 partes, mais o forro. O forro eu tô usando filete. Para fazer a alcinha ali, né, ela mede 5 por 10. Aqui eu vou dobrar ela assim uma vez, dobrar e dobrar de novo. Eu já passei no ferro, então ela já tem, né, os vincos feitos ali. Então, dobrei os 2 para dentro e dobro de novo. E aí depois eu vou passar 2 costuras aqui paralelas, né? E vai se tornar uma tirinha. O folezinho dela, né? Ela tem aqui 11 por 10. O forro também filete. Eu corto sempre um pouquinho maior os meus forros. E por último aqui, essa aqui é a lateral, então, ela tem aqui 62 por 10 aqui. E o forro também, que eu corto um pouco maior, o filete. O zíper, que vai aqui no meio. O cursor, eu vou utilizar esse preto. E a minha etiqueta preta, que eu gosto de usar nesses casos aqui, que é lá da BV Etiquetas, e tá o card aqui em cima também. Para alça, eu vou utilizar esse sintético aqui. Então, eu tirei um pedacinho aqui de 40 centímetros aqui por 2 e vou dobrar ele aqui no meio e vou ali montar a minha tira no chinelo, né? Eu vou mostrar para vocês na hora. Então, vamos começar por essa lateral. Nós vamos partir esse tecido em 2. Então, aqui a gente só vai dobrar aqui no meio e parte ele todo ao meio aqui. Essa partida aqui ao meio, tá? Ela não precisa ser exatamente ao meio. Isso aqui não vai influir. Claro, só não vai fazer muito para cima, nem muito para baixo. Mas dobra o tecido no meio, aonde der ali, passa a tesoura, não vai dar problema nenhum. Então, a gente vai pegar uma das partes aqui e vai colocar o nosso zíper aqui com os dentinhos aqui, tá? Virados para baixo. Aqui, esses são os dentinhos virados para baixo. A gente vai pegar aqui em uma das partes e vai trazer ele todo aqui na extensão
aqui assim, e vai passar uma costura reta aqui, unindo o zíper ao tecido. Unir então, né, esse zíper aqui ao tecido, e agora eu vou precisar usar o forro. Mas esse forro aqui eu vou partir ele também ao meio aqui, partido aqui em dois. Eu vou pegar esse aqui que está o meu zíper, vou pegar uma das partes desse forro aqui, né, o meu filete, e vou sobrepor aqui, bem no início aqui assim, sobrepor aqui sobre o zíper. E aqui, como esse forro, ele não tem lado, né, não tem direito nem avesso, posso colocar de qualquer lado. Se por acaso vocês forem usar um forro que tenha estampa, né, tem que ficar frente com essa aqui, estampa com estampa. No meu caso, tanto faz. Então, eu vou sobrepor aqui, lá do início, e venho com uma costura reta aqui por cima disso tudo. Fiz a costura toda aqui, agora a gente vai jogar isso aqui pra trás, aqui, e esse zíper fica no meio. Porque essa costura que tem aqui no meio, ela vai servir de berço pra gente costurar e fazer, né, o desponto. Então, a gente vai segurar, vai lá na máquina, a gente vai costurando e vai puxando aqui esse forro, pra ele não sair a costura nem pra cima nem pra baixo. Então, a gente vem vindo e vem ali costurando, né, bem na beiradinha até lá embaixo, sempre segurando, sempre puxando aqui, todo ele, daqui até lá ao fim. Pronto aqui. Agora, antes da gente colocar a outra parte que vem aqui, a gente vai prender esse forro aqui nessa parte, para ela não ficar solta. Então, a gente vai costurar aqui e toda essa extensão aqui até aqui. A gente costura até aqui o zíper, não por cima do zíper. Daqui, né, vai costurando até ali, e daqui a mesma coisa, assim, reto para baixo, e aqui e aqui. Costurei então aqui tudo. Agora a gente refila essa parte aqui. Pronto. Agora a gente vai pegar essa outra parte, né, que ela vai ser daqui, e a gente vai virar assim. Então, nós vamos colocar aqui tá o início dela, a gente vai agora alinhar ali, porque elas precisam ficar assim, né, alinhadas ali no início, né, alinho aqui e alinho ali, sempre na parte da esquerda, e venho vindo aqui assim, né, com uma costura reta ali por cima. Se vocês preferirem, vocês podem virar aqui, começar a costura, né, ao invés de alinhar ali, alinha deste lado aqui, assim. Pega o zíper aqui, alinha ali em cima e aqui, os dois alinhados assim. Tanto faz, uma coisa ou outra, só tem que ficar assim, frente com frente. E vem vindo, vem costurando, acho que até é mais fácil assim para quem tá iniciando, e vem até o final. Costurado então aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu já coloquei o forro em cima. Então aqui, aquela parte que já estava pronta, eu sobrepus naquela outra parte, né, igual essa aqui assim, e fui lá e passei a costura como eu mostrei ali anteriormente. Depois que eu fiz isso, eu peguei o forro, só coloquei em cima aqui assim, e fui costurando até o final. Agora a gente vai juntar essa parte aqui com o forro e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vai despontar. Então a gente vira, começa dali, que assim, vai puxando aqui e vai costurando, para um pouquinho, puxa, vai costurando ali, puxa o forro, vai vindo, vai costurando, vai puxando, vai parando, com calma, vai vindo até o final. Despontado então aqui. Agora a gente vai fazer o que? A mesma coisa que a gente fez desse lado. A gente vai fechar aqui e toda essa parte aqui de baixo, assim, até aqui. Costurado então todo aqui. Antes da gente refilar, a gente vai colocar o cursor, que a gente precisa dessa pontinha aqui antes de refilar. Então a gente coloca aqui, aí a gente deixa ele aqui no meio. Agora sim a gente pode refilar aqui, cortando o zíper junto. Pronto então aqui, essa parte aqui. Vamos deixar ela um pouquinho de lado e vamos passar para a próxima parte. Vamos riscar aqui o outro lado, eu risquei um, né? Agora a gente risca o outro. Pronto. Agora eu tenho os dois lados. Um deles eu posso já quiltar, deixar pronto. Então eu coloco aqui meus alfinetes, né, porque eu tô prendendo ele no forro, porque eu vou quiltar ele junto com o forro. Pronto, tá preso. Agora eu vou na máquina e quilto ele da forma que eu quiser. Depois, aí então a gente vai passar a costura em cima do risco que a gente já fez.
Outra coisa, tem ordem para fazer a parte de baixo ou a parte de cima? Não, não tem ordem. A gente vai fazer esse quilt só nesta parte. Nesta aqui não façam ainda. Fiz o quilt então todo aqui. E agora então eu refilo isso aqui. Pronto aqui então. Vamos deixar aqui reservado um pouquinho. A gente passa pra cá. Nós vamos colocar a alcinha, né, a tira. A gente vai dobrar aqui no meio com o meu dourado pra fora. E vou passar uma costura de fora a fora aqui em toda ela, do início até o fim. Costurei então ela aqui, toda a extensão, agora assim ficou parecendo uma tira. Nessa parte aqui, que é a parte de cima, eu preciso costurar ela aqui, né, em algum lugar. Então eu vou pegar o meu molde, que assim, que eu fiz, lembra aquela marcação? E vou marcar aqui, faço um furo nele e marco ali. Ali vai ser onde eu vou costurar. E aí vocês vão pegar essa tira aqui, vão dobrar o meio e vão costurar aqui onde tá o meio, naquele pontinho ali que eu fiz. Só que vocês vão botar um reforço embaixo, pode ser do mesmo material. Eu vou colocar aqui para fazer um reforço, né? E vou costurar aqui no meio. Pronto, aqui preso e ali também. Eu vou fazer as minhas marcações aqui, que eu preciso ter essas marcações para saber onde que eu vou prender isso aqui. Lembra que eu fiz marcação aqui, aqui e aqui, né? Só que isso aqui é para, e no caso esse pé, esse aqui daqui. Só que agora eu tô fazendo ao contrário. Então eu vou colocar em cima e vou fazer minhas marcações. Aqui é aonde eu vou colocar esta alça. Aqui é onde vai, né, aquele meu folezinho ali da lateral. Aqui. Aí acabou a participação do meu molde, mas agora eu vou prender essa parte principal no forro. Eu ainda não vou prender a alça, porque eu preciso fazer o quilt igual. Preso então aqui com os alfinetes, eu vou então na máquina e vou fazer o quilt igual a esse aqui. Cuidando, né, para na hora que eu tô fazendo o quilt não costurar a alça. Porque depois que ele tiver quiltado, e aí eu vou fazer de novo essa costura aqui em volta, que assim, vou recortar, vou refilar, e aí então eu vou prender a minha alça aqui. Só que antes disso, eu tenho que fazer uma costura aqui de 2 centímetros, e eu posso fazer isso depois, mas eu vou ter que trocar a linha de novo, porque eu tô trabalhando com a linha preta, e aqui pra fazer essa costura eu tive que trocar a linha. Então depois, pra não ficar trocando de linha toda hora, perde tempo, eu vou já fazer agora, tá? Mas então vocês vão medir aqui mais ou menos uns 2 centímetros dali, né, do pé da costura pra cá, mais ou menos 2 centímetros, pode ser a olho. E vocês vão passar uma costura ali em cima da própria costura que já existe ali, até que assim, e dá um retrocesso, né, pra na hora pra ele não se descosturar. Aí depois disso, então, passa pro quilt, depois passa a costura em volta aqui e depois refila. Feito então aqui o quilt, né, como esse daqui, agora a gente refila. Agora a gente vai colocar então aqui as tiras no lugar. A gente já tinha marcado aqui de antemão, aqui é onde a gente vai colocar a tira. Então aqui agora ela é meio a olho, não tem uma medida certa. Então aqui tá a minha medida, uma que eu fiz, não sei se dá pra ver aí no vídeo aqui. A gente vai colocar uma aqui e a outra alça ali na outra medida que a gente fez ali. Então eu vou na máquina ali, faço uma costura, e assim, né, dou um retrocesso ali pra ficar firme e aqui do mesmo jeito. Feita aqui a costura então, agora a gente refila isso aqui e aqui também. Pronto. E agora eu preciso colocar então a minha alcinha aqui, né, antes de fazer aquilo que eu mostrei pra vocês. Que eu coloco pra dentro, dobro de novo, 2 costuras paralelas aqui pra gente colocar aqui. Feito aqui então, a gente coloca aqui no meio, né, da peça, assim e assim. Ah, não é assim, bom, não é assim. A gente coloca de frente aqui. Aí vem com ela, a outra pontinha não é ao contrário, assim, ela vai ficar assim, não, é virado assim, tá? Ela tem que ficar com essa parte assim, tá? Então, pega aqui e junta as 2 pontas assim, ó. E coloca aqui no meio, não precisa medir, só colocar ali no meio e passa uma costura reta ali. Pronto, né? Agora pode virar assim se quiser, deixa, né, ou ao contrário, como estava. E essa parte de cima, então, tá pronta. A gente vai voltar para essa parte aqui. Então, vocês vão pegar essa parte aqui e vão colocar a super etiqueta de vocês. Eu vou colocar a minha aqui, que é a minha bandeirinha. Então, eu vou colocar aqui
né, nessa parte aqui, depois vem o resto da peça aqui assim, e ela vai ficar nesse lado aqui. Então nós vamos pegar essa parte aqui, eu já coloquei a minha etiqueta bandeirinha aqui em um dos lados, aqui assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui, que ela é ali, o folezinho ali de trás, né, e vou prender aqui. Então eu vou pegar aqui frente com frente, aqui assim, e a gente vai lá então na máquina e passa uma costura reta aqui. Costurado então aqui. Agora vocês vão pegar o forrinho de vocês aqui e vão colocar aqui nessa parte que tem o zíper, não é aqui, é aqui. E vão passar também uma costura reta aqui. Feita então a costura reta aqui, né, ele vai ficar assim. Agora vocês vão pegar o outro lado dele e vão colocar aqui, passar uma costura reta aqui para depois prender esse aqui também. Feita a costura ali, agora essa parte aqui a gente não vai fazer assim, a gente tem que costurar ela aqui. Para isso, então, a gente vai virar ela e vai enrolar isso aqui, assim, o máximo que der para enrolar. E se quiser, pode colocar aqui um clipes, né, que assim, desse lado e desse para não desenrolar. E vem com essa outra parte aqui, até aqui, e passa uma costura reta aqui. Pronto, ficou esse rolinho aqui. Eu não preciso refilar isso aqui, que até vai me servir de berço para depois eu fazer o pescoço. Então, eu puxo isso aqui de dentro, aqui assim. Ó, eu vou desvirar isso aqui. Ó, e ficou assim. E agora a gente vai fazer o acabamento dele. Vamos desvirar assim. Ó. A gente vai na máquina, costura isso aqui. Costura essa parte aqui e depois faz o pesponto aqui. Costuras feitas, agora a gente só refila essa partezinha aqui. Ficou assim então, aqui. Agora a gente vai para montagem da parte de cima e da parte de baixo. Agora eu vou começar pela parte de baixo. Eu já fiz a minha marcação aqui, né, lá no meu molde, aqui e aqui. E agora essa parte aqui da tira que tem aqui não é necessário porque não vai tira, só vai o folezinho aqui da lateral, que é esse aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar pelo lado do direito. Então eu vou encaixar nessas duas marcações que tenho aqui, eu vou encaixar ali, ó. Uma marcação tá aqui, a minha costura tá aqui, a outra marcação tá ali e a outra minha costura tá aqui. Eu vou juntar isso aqui assim, ó. E vou começar a montar isso aqui com os meus grampinhos aqui, os meus ajudadores que eu adoro, né? Porque eu gosto muito deles. Colocado então aqui. Uma observação que agora eu tava colocando os clipes e tava pensando. Esse molde que eu fiz a partir do chinelo que eu tenho aqui. Vocês vão fazer a partir do chinelo que vocês têm aí. Então pode dar uma diferença aqui nessa lateral, tá? Nesse anel aqui. Porque o meu chinelo ele tem uma medida. Mas nem todos os chinelos, tá? Até eu vou pegar ele de novo aqui. Esse que eu tenho aqui, ela é marca Havaianas, 37, 38. Vocês podem ter um chinelo igual aí na casa de vocês, né? Da mesma marca, mesmo tamanho e dá certinho aqui como eu fiz. Vocês podem ter um de outra marca e forem fazer e não dá diferença aqui no anel, ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior da medida que eu dei lá no início. Se ficar maior, tem conserto, se ficar menor, não tem conserto. Então uma dica que eu dou, antes de colocar esse forro aqui, vocês costurem essa parte aqui, que é a parte principal, sem o forro, né, aquela parte que tá quiltada ali, antes de colocar o forro. Costurem ela, não façam retrocesso, não façam uma costura reforçada, só passem uma costura reta, façam isso que eu coloquei. Coloquem todos os clipes nela antes de finalizar essa parte do anel aqui. Aqui tá o molde que eu fiz, aí vocês vão fazer o molde de vocês. Digamos que é um 44, vocês vão pegar a fita métrica de vocês e vão começar a fazer toda a volta aqui, e assim, e ver quanto que dá até aqui. De lateral, vocês têm que calcular daqui até aqui. A fita métrica tem que vir daqui até aqui. Vai dar o X, né? Um valor X ali de centímetro pro 44, digamos assim. E aqui é outra. Aqui geralmente é 10, a gente deixa 10. Não importa o tamanho do chinelo, é 10. O que vai diferenciar é essa parte daqui até aqui. Toda a volta. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, vocês coloquem ali nos comentários, né? Eu vou ter o maior prazer de responder.
como sempre faço, tá bom? Agora então que tá aqui todos os clipes colocados, eu vou lá na máquina e vou costurar, vou começar aqui. E vou indo e vou tirando, vou indo e vou tirando a toda a volta. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Como deu a parte de baixo, obviamente vai dar a parte de pronto costurado aqui todo. Agora a gente vai passar para a parte do viés, né? Eu vou botar um viés preto. Vou começar, tanto faz aqui como aqui, né? Vou colocar por fora. Vou costurar primeiro a beiradinha dele ali, né? Aquela parte ali toda, ela volta aqui. Depois eu vou aqui rebater e virar e fazer assim. Vou fazer nas duas partes, então, isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí eu trago a peça finalizada. Então tá pronto aqui o nosso porta-chinelos. E a gente vai colocar então o chinelo que deu origem, né, ao molde aqui, né? A gente coloca aqui. Ele ficou bem alto, por quê? Porque eu fiz para 2 pares, né? Daí eu peguei um outro par aqui. Dá para 2 pares. Se apertar bem, dá para colocar até um terceiro aqui em cima. Por que que eu fiz isso aqui? Pra gente poder pendurar aqui, né, por aqui. Mas vai ter aquele cliente que vai pegar por aqui porque é mais fácil. Por isso que eu fiz aquele reforço ali dentro. Uma outra observação a respeito do molde do chinelo que eu falei que vocês vão ter um outro chinelo na casa de vocês, aqui é um bom exemplo. Por quê? Eles parecem do mesmo tamanho. Esse aqui é um 37-38 e esse aqui é um 35-36. Quase do mesmo tamanho. Esse aqui é Havaiana, esse aqui é uma outra marca. Então muda muito, né, de uma marca para outra. Então a gente precisa atentar para esses detalhes para que a gente não ache que aquele vídeo tá errado, que passaram as medidas erradas. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Ele tem bastante na internet, né? Já vi vários, mas eu fiz com carinho, né, do meu jeito de ensinar, como sempre digo. Eu amei fazer esse projeto, tenho bastante encomenda dele. Eu tenho outro modelo também com aquele plástico blackout. No lugar deste tecido aqui, eu coloco blackout, para vocês verem que é possível. Porque isso aqui vai sujando com o tempo, né? Ninguém vai estar lavando o chinelo para colocar aqui. Vai pegar o chinelo que quer levar e vai colocar aqui dentro, vai fechar e vai sair. E acaba sujando. Com o blackout, ele tem essa possibilidade de passar um paninho úmido ali e limpar a peça e fica pronto para outra. E se vocês gostaram aqui do projeto, né? Deem ali um joinha, inscrevam-se aqueles que não são inscritos ainda, compartilhem, né, façam seu comentário ali e que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.